Aí o que acontece? Não acontece nada. Então, quando eu cheguei lá no. Ah, eu tentei dar pausa aqui, não passa, pausa não. Eu parei de gravar e aí eu tava tentando aqui o aplicativo e volta para aqui, volta para ali, acabei me enrolando toda aqui. Enfim, mas eu botei um perfume para vocês, fiquei mais bonitinha. Enfim, e aí ontem foi dia de jogo aqui, então nos arredores do Maracanã fica um inferno. Eu não sei o que deu na cabeça da prefeitura, do governo, do estado do Rio, que quando vai ter jogo, o que eles fazem? Eles causam um caos no Rio de Janeiro para todas as pessoas da Zona Norte, porque eles fecham o entorno do Maracanã e você não tem acesso nem para você voltar para casa. Da maternidade que eu tô para chegar na minha casa, eu faço quase um caminho reto de coisa de no máximo de 10 minutos. 10 não, vou botar muito tempo, 15 minutos, colocando muito tempo. Pegando sinal, pegando um pouco de trânsito, enfim, 15 minutos. O percurso que eu tive que fazer para vir para casa, eu tive que acessar 3 bairros mais ou menos para poder dar uma volta fenomenal para poder chegar na minha casa. Uma coisa assim absurda. Absurda. É cabeça de gente pequena. Por isso que eu falo que eu estou preocupada com a, com a incapacidade de intelectual, a inteligência do ser humano, porque não justifica. Uma pessoa que seja inteligente não vai fazer um negócio desse, mas nunca. Vai botar um jogo que vai acontecer no meio num estádio onde todas as pessoas que moram no entorno vão ser prejudicadas. Porque eu não faço a menor ideia. Porque não serve como estacionamento o lugar. Se ficasse vazia e ali em volta do Maracanã ficasse milhões de carros estacionados para todos os torcedores pararem, mas não é. Então, por quê? Qual o motivo de interromper as vias que dá acesso àquela região ali? Não tem uma lógica. Não tem um objetivo lógico para fazer isso. Simplesmente atrapalhar? Eu não sei. Não sei. A cabeça desse governador do estado do Rio, assim como a cabeça de todas as pessoas que se dizem de direita, de extrema direita atualmente, são todos loucos. Tem atitudes e comportamentos e tomam decisões extremamente impopulares, ou impopulares que eu falo não são boas para a população, impopulares nesse aspecto, né? E aí todo mundo eu não sei nem que palavra usar, que que se refletem nesse tipo de atitude, então cria uma quantidade absurda de pessoas que pensam dessa mesma forma. É esquisito. Enfim, meu genro, voltando à questão da minha filha, quando meu genro chegou, ele falou assim: Nossa, hoje tem jogo, hoje tem jogo, hoje tem jogo, porque todo mundo fica sabendo que fica intransitável, fica absurdo voltar para casa ou sair de casa para qualquer lugar. Ele falou: Hoje tem jogo e tal. Eu falei: Tudo bem, então eu vou esperar até que a visita encerrar às 9. Eu falei: Vou esperar até umas 9 horas. Na verdade, eu não precisava nem sair, né? Como eu estava como acompanhante, eu podia ficar aí lá até a hora que eu sentisse vontade, sem problema de ir embora. A hora que eu quisesse ir embora, eu ia. E aí eu falei: Não, então vou ficar até baixar essa quantidade de gente que vai sair, não sei o que, não sei o que. E fiquei um pouco mais lá. Mas é desconfortável para ele. Ele chegou, ele não tinha nem como sentar. A pequenininha estava dormindo no meu colo, a Ana Cláudia na cama dela, é lógico. E ele ficou sem lugar para sentar, puxou a cadeira. E a escadinha que ela desce, sentou ali e tal. Muito desconfortável. E aí aconteceu esse evento da roupinha, minha filha meio estressada ali, porque eu já tinha sido culpada da mãe dele não poder ter subido, porque nesse meio tempo a visita tinha sido. Ela tinha colocado lá que não tinha mais como subir a visita. Enfim, então a avó dela, a outra avó, não pôde visitar a pequenininha ainda. E a culpa, entre aspas, foi minha. Aí o pai estava ali cuidando, parou de cuidar, a culpa foi minha. E eu olhando aquela situação realmente do Rafael não está tendo como estar sentado, né?
que tinha acabado de chegar, também eu estava ali, é lógico que ele ia ceder o lugar mais para mim do que ele fazer questão. Eu sei que ele não faria questão. Eu falei, eu olhei assim e falei, tô indo embora. Peguei as minhas coisas e saí do hospital e vim embora. Então, o que eu falei com esse exemplo dessas circunstâncias da minha vida pessoal, é mostrando que é essa a forma de ver e de sentir. Quando a minha filha está fazendo isso, ela não está percebendo que ela está me desprezando. Desprezando no sentido de não estar prezando o meu serviço. Ela não está achando útil, pelo contrário, ela está achando que eu posso estar criando alguma dificuldade para as pessoas que ela precisa não criar dificuldades. Ou seja, o marido tem que estar em primeiro lugar, o marido tem que ter total domínio de todos os contextos. E as pessoas, os familiares dele, precisam ser muito bem cuidados por ela, porque são importantes para ele. Ponto. Ponto. Esta é a fórmula para haver um relacionamento familiar, no mínimo, como é que eu vou dizer? Equilibrado, talvez? Ou solidário? Enfim, eu não sei que nome dá a isso, né? Porque as pessoas, elas têm muito essa questão de olhar e falar, se alguém fizer alguma coisa assim para mim, eu nunca mais quero olhar, quero olhar. Ou então cria um ranço, como fala o nordestino, cria um ranço, né? E aí aquele ranço acompanha pro resto da vida, acompanha todas as possíveis os possíveis relacionamentos, por mais superficiais ou ínfimos que eles se tornem. E eu, particularmente, eu vejo isso tudo desta forma. Eu vejo o desprezo da minha filha em relação a mim, mas não absorvo isso, porque eu compreendo que na posição dela, na vida dela, na realidade dela, essa é a forma de agir para que as coisas fluam, né? Sabe? Não coloca, se você tiver um córrego e você pegar uma pedra e colocar, o córrego se abre e continua fluindo. E eu sou essa pedra momentânea que é preciso tirar para que a fluidez daquele córrego permaneça, né? Então, na verdade, eu me coloco assim nessa posição há muitos anos na vida de todas as pessoas. Essas pessoas não me fazem falta. Na verdade, eu gosto muito delas e quero olhar para elas e ver que elas estão com seus córregos fluindo. Eu quero que os meus filhos eles tenham formado a família deles, tenham tido a realidade deles e vivam da melhor forma. Em que momento que querem que eu me encaixe nessa vida aí? No momento X, ou mãe, olha, eu estou com esse problema assim, 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 você pode me ajudar? Ótimo. Eu não sou uma peça fundamental, mas eles sabem que eu sou um parafuso que pode dar o ajuste necessário àquela engrenagem por aquele momento até que encontrem um parafuso definitivo. Mais ou menos isso. Eu comparo mais ou menos assim, porque eu vejo a vida assim, né? Nós somos pequenas ferramentas ou objetos que estamos aqui para cumprir a nossa função, nossa funcionalidade. Então eu não consigo ter raiva das pessoas por conta disso. Eu não tenho raiva, não crio mágoas. Eu vejo a realidade. Eu falo, poxa, essa pessoa ela foi cruel. Mas pior para ela, não é para mim. Entende? É ela que está perdendo, na verdade, com a crueldade dela. Ela está perdendo a oportunidade. Lá na frente, depois ela olha para mim e vê, nossa, essa pessoa é uma pessoa confiável. Essa pessoa era alguém que eu podia ter tido do meu lado. Mas, por outro lado, eu particularmente, como eu sou uma pessoa desapegada, como eu sou uma pessoa
é muito, muito. Eu gosto de mim, eu me respeito e eu me dou na medida de que é necessário me doar. Mas me retraio no momento em que eu percebo qualquer vestígio de que eu estou sendo demais. Se mostram para mim que aquilo é demais, ou se tentam abusar de mim, ou se tentam me controlar, não vai funcionar. Porque como eu não controlo, eu não vou ser controlada. E assim é o melhor, é a melhor forma de você viver. Você se torna uma pessoa feliz, feliz em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. E sem a ambição, você não tendo a ambição, as coisas acontecem naturalmente na sua vida. Você acha que um passarinho tem ambição? Você acha que um peixe tem ambição? Uma árvore tem ambição? Ela cumpre um papel. Eles cumprem um papel que é dado a eles dentro desse cenário planetário. Você acha que uma grama tem ambição, o boi tem ambição? O único ser ambicioso é o ser humano. Ele quer ser mais do que ele é. E quando ele quer ser mais do que ele é, ele não faz a missão dele, que seria transformar esse planeta, esse local, pronto a receber o ser humano, que tem oxigênio, que tem alimentação, que tem tudo, para adequar esse planeta a toda a raça humana possível, para ela evoluir realmente a parte principal, que é o seu cérebro. Essa ambição, esse egoísmo, é óbvio que vai atrapalhar a evolução. Atrapalha a evolução profundamente. Porque se você não investe na sua capacidade de generosidade, se você não investe na sua capacidade de solidariedade, de empatia e de amor, ou vamos falar, solidariedade, generosidade e empatia, isso aqui é a atitude de quem ama. Se você for solidária, empática e generosa, a generosidade está falando em delicadeza, né? Carinho, respeito, né? Olhar com afetividade, são as atitudes do amor. Quando você tem essas atitudes, você ama. É porque você ama que você tem essas atitudes. E aí, se você tiver essas atitudes como sendo as principais, você vai colocar essas atitudes, elas têm que estar voltadas para você mesmo. Você é o primeiro a ter que ser solidário com você. É o primeiro a ter que ser empático com você. Você tem que haver uma empatia em você. Você tem que ser generoso com você. Você não tem que ser, como eu vou dizer, ambicioso, tipo, eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu sou o mais. Não, você não tem que ter ambição em relação a você. Você tem que ter respeito a você, você gostar do que você vê, você saber que você, no seu grupo, você é importante para todos, você perceber que você pode ser você pode somar ao crescimento de todos e você ter a partir do seu eu, do seu universo interior, você ser algo de somar, não de dividir. Se você divide, acabou. Não, a divisão, ela não é para acontecer, não é para acontecer a divisão. Tudo tem que ser complementar. O mal, aí vem aquela questão. A natureza, por si só, já aponta referências de coisas que não seriam boas, ou seja, o animal selvagem, os animais nocivos. Já existe na natureza circunstâncias que você necessita da proteção. Você não tem que trazer isso da natureza, que estimularia a sua autoproteção e a proteção do grupo. Você, em vez de trazer isso para o seu eu, você vou proteger os meus filhos, vou proteger a minha família e as outras famílias que cuidem cada uma de si. Isso é um egoísmo. Mas se você pensar em proteger
o ambiente, se você olhar as crianças como se todas as crianças fossem as suas crianças, quando um filho estiver brigando com um coleguinha, ou tiver os coleguinhas todos juntos, você não fica só olhando o seu filho para ver que ele é o privilegiado, mas sim olhar para todos, vendo o que cada um é, ou o que cada um precisa, para haver um equilíbrio, uma harmonia. Não é transformar o seu filho no dono, no poderoso, o bambambam. Bam, bam. Não é para transformar o seu filho no coitadinho. Ou não é para ter o seu filho e falar assim: não, você pode sim, porque papai está aqui, você vai poder fazer. Sai daí, sai daí, sai daí. Espana para lá e para cá e bota o seu filho como e aí ele vai ser o protegido, sabe? Então, o ser humano, é muito esquisito, porque o pai da psicologia, você acha que existia faculdade de psicologia? O pai da filosofia, você existia? Cara, os cursos foram acontecendo porque algumas pessoas, graças a Deus, elas pensavam, isso que eu estou fazendo, sabe? Tem que fazer isso, você tem que aprender a pensar, você tem que aprender a raciocinar. Você tem que aprender, vou para o próximo vídeo.